Vamos continuar nosso terceiro capítulo, distribuições multivariadas. Já falamos tudo isso na introdução, distribuições multivariadas, jacobiana, transformação. Falamos da distribuição normal, que ela tem uma FDP legítima, provamos isso, que integra 1 e é não negativa. Começamos a falar das propriedades, em que falamos da função geradora de momentos, dos teoremas da independência de variáveis aleatórias, de vetores aleatórios e das combinações lineares. E hoje vamos falar do teorema da distribuição marginal dentro das propriedades da distribuição normal multivariada. Então, nós falamos tudo isso. Vamos falar agora do teorema 5, distribuição marginal. Essa será a nossa aula. Então, nós vamos considerar um vetor aleatório normal multivariado que vai ser particionado. Então, é normal, com aquela distribuição normal que nós conhecemos, em x1 e x2, dois subgrupos de variáveis, um com p variáveis, o outro com q variáveis, igual nós fizemos no caso anterior, das combinações lineares, né? Não, da independência de vetores. Teorema 3, com média mi e covariância sigma, matriz positiva definida, x1 e x2 definidos lá no teorema 3. Então, a distribuição marginal de x1 é normal q variada, com vetor de média mi1 e covariância sigma 1. Então, aqui nesse teorema está falando em qualquer subconjunto de um vetor que seja normal multivariado, com q variáveis, sejam elas quaisquer que forem, né? Nós colocamos as primeiras q's aqui, mas sem perda de generalidade, porque a gente pode rearranjar a ordem para ter as q que nós desejamos obter a distribuição marginal. Essa distribuição marginal, seja ela univariada, se o q for 1, ou multivariada com qualquer q menor do que p, né, obviamente. Se for p, eu tenho distribuição conjunta de todas as variáveis. Ele terá a média da partição correspondente, do vetor de média da partição correspondente e do bloco diagonal da matriz da partição correspondente, igual nós fizemos lá no teorema 3. Então, nós vamos considerar, para provar isso, uma combinação linear de x, y igual a cx, tal que a média e a matriz de covariância, que é o teorema 4, que são dados por a média do y, dessa nova variável, que é uma combinação linear de x, vai ser c vezes mi, essa combinação linear, o c vezes mi vai dar exatamente o mi1, e o c vezes mi na parte correspondente ao mi2 vai transformar o mi2 em um mi2 asterisco aqui, que p menos q é dimensional. E como nós vimos no teorema 4, né, das combinações lineares, a covariância da nova variável aleatória é c sigma c transposta. E esse resultado preserva a matriz sigma 1, as covariâncias da combinação linear serão nulas e a nova covariância do grupo 2, né, do subgrupo y2, correspondente à transformação de x2, dado por cx. Então, nós temos cx, nós vamos ter cx1 é o y1 e cx2 o y2, nessa transformação aqui. Então, o y1 e o y2 serão duas novas variáveis aleatórias, então que serão independentemente distribuídas. Por que nós vamos fazer independência? Porque a densidade do y1 e a densidade do y2 serão produtos das densidades, dessas duas densidades, para dar a densidade conjunta do y. Portanto, a densidade conjunta do y será produto das duas, e nós queremos a marginal do y1, e essa marginal do y1 será a integral disso aqui, e a integral em relação às variáveis do grupo y2. E isso facilmente será obtido, porque isso aqui é uma densidade de probabilidade, e essa integra 1 em Rp menos Q. E essa combinação linear a gente sabe que y tem distribuição normal multivariada. Então, y terá distribuição normal multivariada com média μ1 e covariância sigma 1, ao invés de integrar uma vez, né, que é a integral da conjunta em relação a y2, em relação às variáveis que não sejam y1, da qual nós queremos obter a marginal. A gente viu como obter a marginal integrando a distribuição conjunta em relação a todas as variáveis do subconjunto que nós não queremos, como nós vimos lá no início do capítulo. Então, para obter a marginal do y1. Portanto, a gente integra em relação a y2, que tem a igual unidade, porque é uma função de densidade de probabilidade também normal, porque é uma combinação linear de variáveis normais multivariadas. Agora, o que nós vamos ter que fazer, portanto, é ver qual que é a relação da distribuição do y1 com o x1.
Tá? E como que é essa matriz C. Então, para a obtenção dessa combinação linear, com as propriedades anteriormente mencionadas, então nós vamos criar uma matriz C apropriadamente. Então, se C-Mi tem que dar o Mi original, obviamente, vamos particionar C em C11, C12, C21 e C22. C1, esse bloco aqui, Q por Q. C12, um bloco Q por P menos Q. Aqui é P menos Q por Q e aqui Q menos Q, P menos Q por P menos Q. Então, para que isso aqui dê o Mi1, então isso aqui tem que ser identidade e isso aqui tem que ser zero. Então, se a gente multiplicar essa linha vezes um vetor dos Mi's, Mi1 e Mi2, vai dar essa primeira linha aqui, vai dar esse bloco aqui, esse vetor Q-dimensional do Mi1 integral. Então, a primeira linha fica facilmente definida para que isso aqui ocorra. Não importa o que ocorra com o Mi2, que ele se vira, né? Que vai virar esse Mi2 asterisco aí. Bom, nós escolhemos por conveniência também o C22, uma identidade de ordem P menos Q. Então, essa aqui é uma identidade de ordem Q, essa aqui é uma identidade de ordem P menos Q. Então, uma identidade P menos Q por P menos Q. E o jacobiano dessa transformação aqui vai ser determinante de uma matriz triangular que vai dar 1. Por isso, o determinante é igual a unidade. Tá? Então, o jacobiano dessa matriz é igual a unidade, determinante da C. Assim, se obtivermos a expansão do produto C, sigma, C transposto, utilizando os valores já encontrados, nós vamos verificar que a matriz C deve ser definida da seguinte forma. Então, para que essa matriz aqui dê exatamente uma matriz diagonal, com sigma 1 na primeira bloco diagonal e sigma 2 vezes qualquer positiva definida aqui no segundo bloco, já com essas três quantidades definidas, facilmente a gente encontra esse valor aqui, que eu não mostrei aqui como obtive isso. Então, resolve o sisteminha de equações, com isso aqui sendo incógnito, né? C1, C2, e a gente acha essa parte da matriz bloco diagonal triangular, triangular inferior bloco diagonal, né? Então, se a gente faz agora o produto, né, dessa C pelo Mi, a primeira parte dá Mi1 e a matriz de covariância dá daquele jeito, então, né, dá Mi1, então nós precisamos definir quem que é Mi2 e quem que é sigma 22 asteriscos, ambos. Portanto, ao desenvolver isso aqui, a gente chega aqui Mi2 é Mi2, sigma 2,1, que multiplica sigma 1 inversa vezes Mi1. Então, é como se nós tivéssemos a covariância fosse escalar, né? Se fosse uma variável escalar em cada grupo, então nós teríamos que a média 2 vai ser a média 2 menos a média 1 multiplicada pela covariância dividido pela variância. Então, nós estamos fazendo um coeficiente de regressão de x1 em x2. Né? Porque mais ou menos isso. Então, sigma 22 também vai ser a original, sigma 22 original, menos, se fosse escalar, produto das covariâncias que seriam iguais, então seria covariância ao quadrado dividido pela variância. Então, esse aqui faz um shrinkage, uma redução da variabilidade total. Tá? Porque esse aqui é como se fosse o coeficiente de regressão ao quadrado. É o coeficiente de regressão, né? Que é o SPXY ao quadrado sobre esse aqui de x. Então, só que com as covariâncias aqui. Então, essas são as definições da média do grupo 2, do Y2, e a covariância do Y2, que é P menos Q por 1 e P menos Q por P menos Q, a matriz de variância e covariância. Então, Y1, quando a gente aplicar essa transformação no CX, essa aqui CX, isso aqui vai dar o Y1 igual ao X1, e o Y2 vai dar exatamente X2 menos x1 pré-multiplicado por sigma 2, 1, sigma 1 a menos 1. Né? Então, x2 menos essa parte aqui. Então, isso aqui é como se fosse a covariância dividida para a variância, se fosse escalar. Então, estaria vezes x. Então, seria bx. Então, x2 menos bx. É como se estivesse fazendo uma regressão do x2 em x1. Então, isso é a base, por exemplo, do teorema modelos mistos, né? Para desenvolver os modelos mistos. Tem a ver com a parte condicional, que é o próximo teorema. E
A gente sabe que y1 e y2, pelos teoremas que nós já vimos, né, que são combinações lineares das variáveis x, e tem covariâncias nulas entre eles, então são normais, multivariados e independentemente distribuídos. Ora, a distribuição do x1 é igual à distribuição do y1, porque o x1 é igual ao y1. E com qual média? Com μ1 e covariância sigma 1. Poderia ter parado a minha demonstração e aqui estaria pronta a minha demonstração. Mas eu resolvi fazer a demonstração, uma vez especificada a matriz X, fazendo a expansão formal, né, da densidade, achando a densidade do Y. Então, achando a densidade do Y, densidade do f de x vezes o jacobiano da transformação, o valor absoluto dele. E essa matriz que nós definimos, do jeito que nós definimos a C, porque o jacobiano vai ser a derivada da função inversa, né? Que nós temos essa função, essa transformação aqui. Então, x igual a c menos 1y, derivado de x em relação a y é c menos 1, determinante disso é determinante da c menos 1, e, portanto, eu posso intercambiar o determinante da c, o inverso, para fora do determinante, como a gente já viu. Então, é determinante da C a menos 1. Então, nós temos a densidade da normal multivariada, a constante normalizadora da variável x. X é C menos 1y, como nós acabamos de ver, menos μ. Então, x menos μ transposto x menos μ, vezes o valor absoluto jacobiano, que é o próprio, porque essa matriz C, por definição lá nossa, nesse caso particular, essa combinação linear, ela é positiva definida. Porque lá é um bloco diagonal, na verdade o jacobiano é 1, né? Mas eu nem vou fazer isso aí. Então, esse valor desse jacobiano aqui, eu posso escrever como raiz quadrada do determinante, né, elevado a menos, raiz quadrada, menos meio, né? Determinante elevado a menos meio, que se eu fizer esse produto dá isso. E lembrando que determinante C é igual a determinante da C transposta, e isso aqui eu posso juntar depois, C, determinante da C, porque está elevado a mesmo expoente, determinante da C vezes a sigma vezes a C transposta, elevado tudo isso, determinante desse produto, elevado a menos meio, né? E aqui, se eu colocar o C menos 1 em evidência, então vai ficar C menos 1 que multiplica Y, mas não vai ser C menos, e se eu recompor multiplicação, não vai ser C menos 1 μ. Tem que ter identidade. Para dar identidade, eu tenho que ter uma matriz C aqui. Então, se eu colocar em pré-evidência C-1, tem que aparecer uma C aqui, porque a hora que eu fizer C-1y, vai dar C-1y, que é o que estava lá, e C-1 vezes C, vezes μ, C-1 vezes C da identidade vezes μ é o próprio μ, menos μ. Então, recompõe que está lá. Lá de cá é a mesma expressão que transposto. Se eu transpuser isso aqui, fica o transposto em ordem inversa. Y' menos CMI transposto, e a transposta dessa que eu posso intercambiar o transposto com o inverso, como a gente já viu propriedade. E quando eu tenho o produto de inversas, eu posso achar a inversa do produto em ordem trocada. Então vai ter C, sigma, C transposta inversa desse produto. É o que foi feito. Então, esse aqui eu vou juntar numa única covariância, esse aqui eu vou juntar e o resto fica igual. Então, 2π elevado a menos p sobre 2, isso aqui, e juntando o núcleo lá do jeito que eu falei, sigma C transposto a menos 1, isso aqui dá C transposto a menos 1 como primeiro produto, sigma menos 1, que multiplica C menos 1 como estava ali anteriormente. Tá? Em ordem inversa. Que é uma propriedade, quando eu tenho multiplicação de matriz, a inversa da multiplicação é o produto das inversas, mas em ordem inversa a ordem original que está aqui. Então, se a gente usar os resultados que a gente já tinha obtido, CMI é μ1, μ2, sigma é isso aqui, determinante dessa sigma é o determinante, porque é bloco diagonal, é determinante disso, elevado a menos meio, elevado a menos meio cada fator. A inversa é uma matriz bloco diagonal, a inversa de cada bloquinho. Se a gente fizer esse produto com esse núcleo dado por isso aqui, a gente consegue fatorar em duas formas quadráticas, né? Y menos CMI vezes essa primeira parte, y menos CMI vezes a segunda parte. Mas vamos fatorar o y também, né? Que é y1 menos μ1, y2 menos μ2. Então a gente pode particionar, fazer uma forma quadrática grande e fazer tipo duplos produtos. Não vai ter os duplos produtos porque fora da diagonal é zero. Então vou ter
uma forma quadrática, mas a outra forma quadrática multiplicada por menos meio. Então, menos meio de um, menos meio da outra. Forma quadrática do y1 menos a média dele e do y2 menos a média dele com os núcleos, que são os respectivos núcleos, que são essas inversas aqui. Foi isso que foi feito aqui. Então, tem o meu modelo completo. Isso aqui pode ser fatorado como produto, como acabamos de ver. Aqui eu peguei o 2π elevado a menos q sobre 2 e o restante p menos q sobre 2. Porque se eu conservar a base aqui nessa multiplicação, somar os expoentes, eu retorno isso aqui. Então, fatorei adequadamente para ter uma parte elevada a q, que é a dimensão dessa matriz do y1, e a outra parte da outra matriz do y2, do μ2. De acordo. Então, esse produto aqui que nós vimos, que o determinante disso é esse produto, elevado a menos meio é isso. E essa expansão aqui expande em duas formas quadráticas, porque fora da diagonal é zero, então não tem duplo produto. Então, primeira forma quadrática com o núcleo correspondente, segunda forma quadrática com o núcleo correspondente. Uma soma, como está multiplicado por menos meio de um, menos meio da outra. Então, eu tenho 2π vezes esse 2π menos q sobre 2, vezes sigma 1, vezes o exponencial disso, porque o exponencial da soma eu posso multiplicar os dois exponenciais, exponencial disso, vezes exponencial disso, né? Então, eu juntei os termos correspondentes, esse termo, que refere à parte do y1. Depois, esse termo, e a exponencial disso, porque aqui é a exponencial da soma, produto dos exponenciais. Aí, esse vezes esse, que dá isso aqui. Então, aqui a gente reconhece como a densidade do y1 normal multivariada, e aqui a densidade normal do y2, com essa covariância e essa média para o y1, com essa covariância, essa média do y2 que nós já definimos lá no início da prova do teorema. Nós computamos lá. No segundo slide, parece. Perdão. Estou ficando sem voz já. Dei aula o dia inteiro já hoje. Portanto, nós vamos obter a distribuição marginal de y1 como? Integrando essa conjunta. Então, eu vou obter a marginal do y1 integrando em relação a y2. Se eu integrar, eu posso pôr y1 em evidência, integrar em relação a y2, que dá 1. Né? Porque é a densidade de uma normal. Então, vai sobrar a parte do y1, que é essa aqui. Essa aqui de cima. Então, 2π elevado a menos q sobre 2, determinando a sigma 1 elevado a menos meio, exponencial de menos meio da forma quadrática, envolvendo a distância de Mahalanobis de y1 para μ1, né? Com a matriz de covariância sigma 1. Então, nós temos que y1 é uma normal, multivariada, q variada, com matriz de covariância sigma 1 e média μ1, que são as médias, vetor de médias e matriz de covariância do subgrupo de variável selecionada y1. Mas y1 é igual a x1, jacobiano dessa transformação, né, a derivada disso é uma identidade, o jacobiano de uma identidade é a unidade, tá? Então a distribuição de x1 é idêntica do y1, portanto a densidade do y1 é uma normal que é variada com essa média, com essa covariância. Então é só trocar por x1 aqui, porque x1 é igual a y1 e o jacobiano é 1, né? Porque o determinante é uma matriz de identidade. E dessa forma a prova fica concluída. Na próxima aula nós vamos falar do teorema 6, que é da distribuição condicional. Então nós podemos ter qualquer vetor normal multivariado que terá distribuição marginal univariada ou multivariada, Q variada, Q maior que 1, portanto, né? Então Q maior ou igual a 1, para qualquer caso, pode ser as marginais individuais, univariadas, ou de um subgrupo tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, até tamanho P-1. Será normal Q variada com média igual às médias que estão no subvetor do grupo selecionado e a matriz de covariância do subgrupo de variáveis, variância e covariância do subgrupo de variáveis selecionadas, da partição correspondente. Então, muito obrigado por assistir essa aula. Isso é válido tanto para o caso univariado quanto multivariado, tá? Então, se o Q for 1, vai cair no caso de marginais univariadas. Então, toda marginal de qualquer normal multivariada será normal também, ou univariada ou multivariada, com essas características. Então, se for univariado, isso aqui é um escalar, isso aqui é uma variância da variável que está selecionada.
Então, muito obrigado. Até a próxima aula, onde que nós vamos ver. É muito parecido a prova, vou usar os mesmos resultados, aproveitei esse teorema para formular a matriz C e tal, para provar a parte da distribuição condicional da normal. Então, até lá. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado da aula.